Pergunta para você: quando foi a última vez que você celebrou uma conquista sua, ainda que ela fosse pequena? Vou dar um tempinho para você pensar. Pois é, às vezes você já nasceu sabendo disso ou aprendeu com a sua família, às vezes você aprendeu ao longo do caminho. Mas às vezes você ainda não aprendeu. E essa dificuldade de celebrar, ainda que conquistas pequenas e corriqueiras, pode fazer mal tanto para a sua cabeça, para o seu psicológico, quanto para o seu físico. Se você está precisando entender um pouco mais desse assunto e aprender a celebrar no dia a dia, esse é o episódio certo. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Vou começar essa conversa de hoje trazendo algumas experiências pessoais aí. Em 2017, eu padeci de um burnout muito complicado que me tirou do trabalho por 3 meses. E eu padeci também de uma hérnia ingrata, cuja hérnia eu andei falando aí nos outros episódios, se você já viu, você sabe, por mais de 10 anos. O que eu não percebia, e só fui perceber quando eu finalmente consegui me recuperar disso, é que eu tinha atitudes que contribuíam para esse tipo de situação. E eu vou falar um pouquinho delas aqui hoje. Meu caso, pelo menos, era o seguinte: eu estava sempre saindo de uma urgência para outra, de um objetivo para outro, de um plano para outro, e eu não me dava tempo nem para descansar, nem para celebrar. Descanso é uma coisa que eu vou trabalhar um outro dia no episódio. Hoje a gente está falando de celebração. Mas um ponto interessante aí é o seguinte: por essa falta de tempo e de pausa para esses momentos, principalmente celebratórios, como é o assunto hoje, meu corpo acabava falindo, eu acabava entrando ou numa crise de hérnia ou em algum tipo de gripe, doença, alguma falência do corpo. E você pode pensar assim, porra, então aí você repousava e se recuperava e aprendia. Não é o caso. Eu recuperava, né, depois de um tempo parado e voltava para a mesma lida de emendar um objetivo no outro, emendar uma conquista na outra, uma tentativa na outra, e nunca parava para curtir os momentos e curtir as minhas conquistas. E aí você pode me perguntar o seguinte: beleza, mas o que esgotamento e celebração tem a ver uma coisa com a outra? Esgotamento, por si só, dá um episódio inteiro e eu vou trazer um pouco sobre isso um dia. Mas como a gente está falando de celebração hoje, eu vou te trazer um pouco de perspectiva com relação a isso, pelo seguinte: porque é uma atitude muito importante, é uma atitude restauradora, é uma atitude de saúde, é uma atitude de custo baixo, é uma atitude que você pode começar hoje. Eu dei uma busca na internet, em alguns artigos de psicologia e algumas matérias, né, da mídia, para trazer assuntos que se conectem com essa tese que eu vou apresentar para você hoje, para não ficar só eu falando aqui das minhas experiências. Mas o ponto específico é o seguinte: eu quero conectar a falta de celebração com a ansiedade, vai passando pelo esgotamento. E eu acho que isso aí é possível. Eu vou fazer um exercício aqui hoje, com base nessas leituras e na minha experiência pessoal, de projetar pela lente da ansiedade razões pelas quais você não comemora pequenas, médias e grandes celebrações, ou até nem chega nas grandes celebrações, porque antes o seu corpo falha. E depois eu vou trazer algumas perspectivas que podem ser úteis para você remodelar, reenquadrar essa sua atitude em relação à celebração. Beleza, dito isso, vamos aí analisar um pouco possíveis razões para não se celebrar. Primeiro que eu vou trazer é a expectativa alta. E expectativa alta pode ter a ver com a forma como você foi criado lá na infância. Suponha que você não teve um tipo de afeto, já falei muito disso, mas isso é importante, tá? É importante a gente não subestimar a falta de afeto na infância. Suponha que você teve uma falta de algum tipo de afeto formador lá no início e você está esperando resultados irrealistas hoje. Então, o que acontece é o seguinte: você vai ansiar por um resultado. Esse resultado é uma promessa de conexão, de redenção com o passado. Esse resultado, geralmente, ele é grande, né? Vou falar de proporcionalidade daqui a pouco, e ele não se conecta, ele não te atende nunca. Então, mesmo quando você alcança etapas desse resultado, a ansiedade continua lá e o descontentamento continua lá. Isso pode fazer você sentir que não está na hora de comemorar ou não é razão suficiente para comemorar aquela conquista. Muito bem, eu vou dar 2 exemplos para ilustrar e depois a gente vai para as próximas razões. Suponha que você espera ser promovido no trabalho. Ser promovido envolve várias etapas, várias coisas que têm que acontecer, algumas dentro do seu controle, outras fora do seu controle. E essa expectativa pode criar uma necessidade de celebrar apenas quando você for promovido, você obter algum tipo de êxito muito grande lá dentro. Sendo que, por exemplo, uma boa reunião já seria celebrável. Uma relação positiva com o time já seria celebrável. Um trabalho legal que você entrega já seria celebrável. Vamos pensar agora em relacionamento. Suponha que você está num término de relacionamento e você espera reencontrar uma pessoa, espera encontrar uma pessoa nova. E aí você já começa a sonhar que essa pessoa vai ter que te atender em diversas formas, ela vai ter que ser XYZ, estética, W, V, psicológica, vai ter que ter o pé bonito, a mão bonita, não sei o quê.
isso é esperar demais. Eventualmente, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde é algo mais celebrável. Eventualmente, você conseguir curtir, né, viver o tempo do luto de um pós-relacionamento é algo mais celebrável. Só que a questão é que a gente acaba esbarrando por uma expectativa de um fato redentor, a gente acaba esbarrando na impossibilidade da celebração das pequenas conquistas. É onde eu entro aí, eu me incluo nessa, de eventualmente ter pequenas conquistas e já estar olhando no próximo objetivo. Então, a gente, por uma expectativa muito alta do que é comemorável, a gente acaba ignorando coisas muito importantes. Vamos falar agora do próximo, que são experiências passadas negativas. Experiências passadas negativas, né, a gente está falando necessariamente de trauma. Então, vamos supor que uma pessoa sofreu algum trauma específico lá no passado. De novo, você vê como o passado é importante nessa nossa formação de percepções da vida adulta. E aí ela passa por essa experiência traumática que reescreve a percepção dela. Você vai ver no episódio do Bessel, eu vou deixar aí para você, que o episódio traumático ele reescreve percepção e reescreve fisiologia do cérebro. Né? Então é muito difícil você perceber a vida da mesma forma que você percebia pré-trauma. Essa nova percepção, ela cria a sensação mais ou menos a seguinte: beleza, aconteceu essa coisa positiva aqui, mas eu não vou comemorar porque já já vai acontecer uma desgraça. Ou seja, você não consegue aproveitar, saborear aquele momento que você conquistou, que foi importante para você, em vista de um ciclo traumático que está na sua cabeça, é uma projeção. Né? E aí, às vezes, a gente não consegue, inclusive, olhar para o futuro, para uma janela de tempo no futuro, para ver assim, realmente aconteceu aquilo? Porque se não aconteceu aquilo naquela janela, você devia ter comemorado. Para completar esse raciocínio da experiência negativa pregressa, falando de experiência negativa, é importante a gente lembrar que a experiência negativa, a emoção negativa, ela tem uma valência maior do que a positiva. Né? Eu trouxe isso no episódio do Schopenhauer também, que vale a pena você ver. Isso quer dizer o seguinte: às vezes a gente sente muito mais propensão a dar atenção para o alívio de alguma coisa ruim que não aconteceu, do que valorizar uma coisa boa que aconteceu, não importa o tamanho dela. Se essa propensão vira um hábito, você acaba nunca vendo as coisas positivas que podem vir a acontecer na sua vida. Por exemplo, né? E aí a gente começa a trabalhar um pouco de reenquadramento aí da nossa percepção. O tempo que você passa com seus amigos, seus entes queridos, né, com a pessoa com quem você se relaciona, com um pet, um café que você toma que está bem feito, um chá, sei lá, um banho quente, uma tarde que você tem um pouco mais de tempo. Às vezes a gente dá isso tudo muito por garantido, e não é porque a gente acha que merece demais. É porque, em face de uma experiência desgraçada, infeliz que a gente viveu no passado, qualquer outra coisa parece ter menos valor. Ainda dentro desse raciocínio do Russell de ansiedade, uma outra coisa interessante aí é a gente considerar a hipótese do perfeccionismo. Ela tem um pouco a ver, né, com falta de afeto no início, ou eventualmente com eventos traumáticos também, mas a percepção da pessoa pode estar um pouco deformada em direções muito polo do espectro. Ou ela acha que não merece nada, e aí não merece nem comemorar um aniversário, comemorar um presente, comemorar um elogio, ou ela acha que merece coisas tão gloriosas, tão incríveis, que aquilo que ela recebeu, um presente, um aniversário, um elogio, uma companhia, não vale a pena ser comemorado ainda. Beleza, a gente falou de algumas possíveis razões para você não estar comemorando. Se você se identificou com alguma delas, eu vou adorar saber aqui nos comentários. Agora, a gente vai falar de como que a gente consegue redesenhar, reestruturar a nossa percepção para não viver dessa forma. Antes de chegar especificamente nesse ponto, eu vou dizer o seguinte: eu deixei um episódio aqui lá atrás sobre um livro de Flow, que ele fala da importância de agradecer. Agradecer é super importante. Eu vou conectar essa importância de agradecer com a importância de celebrar. Porque celebrar também libera hormônios no corpo, também reconecta você, também gera satisfação pessoal. Dito isso, vamos pensar agora em algumas formas. Eu vou trazer experiência pessoal, né, alguns exercícios que eu andei praticando na vida, até eu me convencer de que eu tinha que celebrar e que podem ser úteis para você. O primeiro deles é o seguinte: você começar a praticar a celebração de pequenas vitórias. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo praticar? Porque se você se enquadra em algum dos perfis que eu levantei acima, praticar é importante porque você não está familiarizado com comemorar. É como se fosse uma dança que você não sabe dançar, que você não tem ritmo, que você não consegue. Você vai se sentir até meio incompetente tentando comemorar. E aí vale a pena você ter uma tolerância, uma generosidade consigo mesmo, para que esses primeiros passos não se tornem desagradáveis e você acaba se punindo, nunca comemorando nada por falta de habilidade logo no início. Uma coisa que eu aprendi a fazer foi o seguinte: eu tenho um caderno.
e eu costumo fazer journaling, né? Em português chama diário. Eu faço diário. Parece uma coisa idiota, uma coisa pueril, mas não é. É muito importante. E eu anoto os períodos de vida. O que eu estou vivendo na semana, o que eu estou vivendo no mês, o que eu estou vivendo no ano. Para poder observar como é que estava aquela etapa da minha vida e o que tinha de positivo. Eu anoto coisas positivas. Por quê? É a prática. E aí você começa a pegar essa janela de tempo e você vai ver que eventualmente você conseguiu moderar na comida, na bebida, em algum, né, alguma válvula de escape sua. Você eventualmente está dormindo melhor, ou você mandou aquele e-mail que você precisava mandar, você falou com aquela pessoa que você queria falar. E isso parece pouco, mas a questão é a seguinte: para você conseguir o êxito que você tinha na mente com esses pequenos passos, você vai ter que dá-los. Você vai ter que fazer cada uma desses pequenos progressos até você conseguir alcançar o que você está buscando. E aí, quando eu registro isso, quando eu vejo que fiz, eu comemoro. E aí, uma pequena janela aí, que é importante é o seguinte: cada um comemora de um jeito. Você não precisa dar uma festa para 30 pessoas, né? Até falei aqui num episódio sobre amizades, né, introversão e extroversão. Você não precisa gastar uma tonelada de dinheiro, você não precisa se empanturrar, você não precisa passar mal de tanto celebrar, mas você se conhecendo mais, você pode ir passo a passo descobrindo pequenas celebrações que te fazem bem. Outro ponto importante ainda dentro dessa prática é você focar no que é celebrável. Beleza, é ótimo ser promovido, conseguir um relacionamento, vencer um concurso, ganhar um prêmio, tudo isso é incrível e é passível de ser celebrado. Mas tudo isso está fora do seu controle. Né? Então, assim, quando você decide o que você vai começar a celebrar, é importante que você seja justo com você mesmo e coloque lá dentro coisas que envolvam a sua agência, a sua capacidade de executá-las, porque aí a celebração passa a ser, inclusive, mais justa. Muito bem, a gente falou aí da prática, aprender a celebrar. A segunda parte é aprender o valor da aprendizagem quando você está tentando alguma coisa. E eu digo isso porque a gente vive num mundo que só valoriza o resultado, não valoriza o processo. E a gente não pode fazer isso conosco, né? A gente não pode fazer isso com a gente mesmo, porque isso é muito injusto. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: vou trazer um exemplo pessoal. Para eu publicar o meu primeiro livro, eu tive que primeiro ter a ideia celebrável. Depois eu tive que conseguir terminar os capítulos. Não estava pronto o livro ainda, mas é celebrável. Depois eu tive que submeter a pessoas que iam criticar, e isso é doloroso, tá? Receber feedback é doloroso, é difícil, exige muita humildade, mas é celebrável, porque se você é capaz de receber um feedback sem fritar, sem criar problema para o outro, sem criar problema para si, celebre, comemore o que você merece. Depois disso, tem que conseguir uma editora, tem que passar pelas etapas de preparação, tem que passar pelas etapas de revisão, e aí você finalmente tem que lançar o livro. Então, o livro não está pronto quando você o concebe. Estou dando um exemplo bem pessoal, inclusive é um livro que, quem não conhece ainda, vou deixar na descrição aqui, um livro muito interessante, é um romance psicológico, tem muitas perspectivas interessantes aí para quem gosta desse tipo de tema e para quem gosta dos temas do canal. Mas eu estou trazendo esse exemplo para você ver que cada etapa dessa é uma oportunidade de celebração. E vai caber a mim ou a você, como nós como sujeitos, sermos capazes de definir, não, agora eu mereço conseguir dar esse passo aqui, está na hora de celebrar. Antes de ir para o próximo ponto ainda, falando dessas etapas, as etapas representam aprendizagem, porque vamos supor que eu tivesse sido rejeitado pela editora e tivesse que procurar outro. É uma aprendizagem. Agora, eu sei que o livro não atende este crivo, eu preciso desenvolver este crivo. E essas aprendizagens, frequentemente, elas pavimentam o seu processo de conquista. Porque depois de X rejeições, de Y reveses, você vai estar muito mais treinado, muito mais robusto, para realmente lutar pelo aquilo que você está tentando conseguir. E por fim, veja bem, falamos de praticar, falamos de entender o valor da aprendizagem, e agora eu vou falar do seguinte: lembrar da importância do ato de celebrar. Parece uma coisa óbvia, mas é o seguinte, mais ou menos o que acontece. O nosso cérebro ele funciona muito bem com reforços positivos. Você não gostaria de ter um chefe que usa como medida de motivação para você a dor. Então você não deve fazer isso com você mesmo. Quando você está performando alguma coisa, tem um você que está julgando aquela performance. Esse você aqui não pode ser um tirano, não pode ser uma criatura intolerante, autocrata, injusta, né? Tem que ter alguma generosidade. E essa generosidade, ela vem de perceber a importância da emoção positiva, a importância da motivação, a importância do agradecimento e a importância da celebração. E isso acaba gerando saúde, como eu falei, libera hormônios positivos, como eu falei no episódio de gratidão, e mantém você bem em luta para ter sustentabilidade na sua tentativa aí de conquistar o que você precisa. Além disso, acaba trazendo muito mais sabor para a vida, que é o que eu acho que todo mundo quer.
E você, o que você acha desse episódio? Tem a ver com a sua experiência? Você está tentando aprender a celebrar? Achou que alguma dessas perspectivas te ajuda? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu essa conversa, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal ou enviar para quem você acha que vai se interessar. Esse tipo de gesto não só me ajuda muito, como ajuda aquela pessoa que eventualmente está precisando de uma perspectiva nova. Isso aqui é uma perspectiva nova. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.